Senhor Jesus. Vem comigo no Glória. Para você que não me conhece, eu sou a sua irmã em Cristo, a pastora Solange Santos. Juntos, trabalhamos na área de libertação. E este é um assunto que envolve também a área de libertação. Como fechar as portas para demônios na nossa vida? Como impedir que os demônios venham ter acesso para estar entrando, como diz a palavra de Deus, que ele veio para matar, roubar e destruir. É sobre isso que eu convido você para ficar comigo até o final desta live. Vamos embora lá? Queridos, preste atenção. Às vezes, nós permitimos, às vezes, nós damos legalidade para que o mundo espiritual das trevas, ele entre na nossa vida, destruindo, matando, fazendo bagunça, separando, roubando. Enfim, são muitas atuações do nosso inimigo, de Satanás, sobre as nossas vidas. Se nós não fecharmos essas portas urgentemente, ele vai fazer um furdunço, ele vai bagunçar. Mas como eu faço, irmã Solange Santos? Como fazer para impedir? Então, amados, eu quero deixar para vocês aqui hoje 5 portas de acesso do inimigo que permite que ele entre nas nossas vidas. Então, 5 entradas do adversário. E nós vamos falar também como que você vai fazer para fechar essas portas. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que você já entre por aqui compartilhando essa live. Muita gente precisa ouvir sobre isso, porque a irmã Solange fala de coisas que eu vivi, de coisas que eu conheço. Eu não estou falando de coisas para vocês que me contaram ou de que eu ouvi falar. Eu estou falando para vocês de coisas que eu vivi, porque outrora, pessoas que conhecem meu testemunho, alguns que estão entrando pela primeira vez não sabem que eu vim do ocultismo, eu vim do espiritismo, fui criada dentro dele, então eu sei, eu posso falar para vocês com certeza daquilo que eu vi acontecer, muitas vezes, infelizmente, por ter passado um bom tempo da minha vida servindo a demônios, servindo a coisas que desagradam a Deus. Então, amados, é muito profundo isso. Você precisa saber, você precisa entender como lidar com isso, o que fazer. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, fique atento. Se você quiser anotar algumas coisas que o Espírito Santo me revelou através da sua palavra, pegue papel e caneta e juntos nós vamos meditar. Irmão Alcides, fala conosco de Guarulhos. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Ele deixou aqui 12 likes, nosso irmão Josué. Ô, bênção de Deus. Glória a Deus, que o Senhor venha te abençoar 12 vezes mais. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, existem vários lugares que o demônio, ele pode ter acesso. Sim, nós vamos falar de uma das guerras, de batalhas espirituais. Então eu quero ensinar você, meu irmão, minha irmã, a guerrear. Então, o que nós temos visto hoje, queridos? Pessoas que manifestam demônios. Mas existem demônios que não se manifestam de uma forma visível. Eles ficam ocultos, eles ficam escondidos. E muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não conseguem detectar que o demônio, ele muitas vezes está travando a sua vida, está fazendo você ser infeliz na tua área sentimental. Você não consegue ficar com ninguém, nada dá certo. Você faz uma coisa e dá tudo errado. Então, queridos, essas influências do mal podem estar aí atingindo a sua vida. Muitas vezes você não consegue desenrolar em algumas áreas. Por quê? Porque tem demônio que está atrapalhando. E existem técnicas diabólicas do adversário para que nós venhamos a não enxergar, a não conseguir diagnosticar que aquele mal na nossa vida é influência maligna. Por quê?
essas portas, elas precisam ser fechadas imediatamente. Muitas portas, muitas vezes, estão abertas. Existem brechas. Brechas são legalidades. O inimigo, ele não precisa de um espaço muito grande para ele entrar na sua vida. Ele precisa, às vezes, de uma brechinha. Ele precisa de uma coisinha pequena, que você não dá valor, que você não dá importância. E você vai deixando isso aberto e ele vai fazendo um rombo. Qual que é a primeira coisa que eu quero falar para você aqui? A primeira porta que o inimigo ele entra e ele fica. É a porta da falta de perdão. A falta de perdão que eu vou falar para você aqui hoje é a falta de perdão sobre si mesmo. Um perdão próprio, daquilo que você ainda não se perdoou. Então você sabe que quando você não perdoa, quando você não se perdoa, o inimigo ele vai se aproveitar desse erro, ele vai se aproveitar dessa brecha. Muitas vezes você mesmo não consegue se perdoar. Talvez você se ache uma pessoa indigna, uma pessoa que não mereço. Talvez você fale assim: ah, irmã Solange, eu não mereço estar na igreja, eu não mereço ter vitória, eu não mereço ser feliz. Por quê? Eu traí, eu roubei, eu menti, eu matei. Então às vezes você fala assim: mas eu já perdoei. Mas existem pessoas que eu convivo, pessoas que eu conheço, que ela não se perdoou ainda. Ela não perdoou a si mesma. E talvez a pessoa fala: eu não mereço mais cantar, eu não mereço mais pregar, eu não mereço mais tomar santa ceia. Então veja bem, a astúcia do inimigo é essa, porque o inimigo ele é o acusador. Então ele veio para te acusar. Então enquanto você não se perdoar você mesmo, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir progredir. Porque Jesus, ele disse na sua palavra que ele é o meu e o seu advogado. Ele disse: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecar, lembre-se que vocês têm um advogado. Então é importante nós sempre gravarmos esse versículo, sempre nós guardar esta palavra, que eu e você, nós temos um Pai que nos justifica. Nós temos Jesus Cristo que nos defende. Aleluia. Talvez você não se ache merecedor. Talvez você disse: não, irmã Solange, eu me sinto indigno. Mas Deus, ele fala para você aqui hoje: eu sou Deus que apago todas tuas acusações que você joga sobre você mesmo. E isso impede você de ser feliz, impede você de liberar o perdão para você mesmo. Então, amados, hoje eu quero falar para você, em nome de Jesus, bota esse demônio para correr, da falta de perdão sobre você mesmo, sobre os seus erros, sobre o que você fez, sobre o que você cometeu, ou você cometeu alguns anos atrás, ou você cometeu tem pouco tempo. Eu não sei quanto tempo tem isso, mas Jesus, ele fala para você do seu passado, ele não se lembra mais, ele já jogou no mar do esquecimento. Então não tem por que você ficar se culpando, que isso não deu certo por sua culpa, que isso não vingou, que a culpada foi você. Então hoje, o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: se perdoe, em nome do Senhor Jesus, se perdoe. Sabe, Jesus, ele já te perdoou, ele não se lembra mais. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 17, está falando sobre isso. Então Deus, ele não fica guardando. Não, a palavra do Senhor diz que ele é o único que perdoa nossas transgressões, né? Que ele não se lembra. Então, querido, pare de ficar remoendo o passado. Sabe, uma vez eu escutei um pregador dizendo que Jesus, ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Então, isso é verdade, que Deus, ele joga mesmo, isso é bíblico. Mas tem gente que está sempre pegando a varinha de pescar e ele vai lá pescar aquele pecado de novo e ele fica trazendo à tona. Ele fica trazendo para o seu presente. Deus, ele não quer saber do que você fez mais. Deus, ele não quer
Ele quer que você o que? Se arrependa. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então joga essa varinha sua de pescar o seu passado e ficar trazendo o seu pecado à tona. Deixa no mar de esquecimento. Esquece, apaga isso. Porque Deus, Ele não tem como te perdoar se você não se perdoar, porque você vai ficar com a sua alta estima baixa. Isso vai causar em você sempre um sentimento de piedade de você mesmo. Você sempre vai ficar com dó de você mesmo. Obrigado, irmã Kelly, por nos avisar, viu? Obrigado, minha querida. Então, veja só. Você sempre vai ter piedade de você. Você sempre vai ter dó de você mesmo. Então, esquece isso. Lança para o mar do esquecimento para você não ficar tendo misericórdia de você mesmo. Então, você precisa aprender a ler a Bíblia. Faça uma oração. E peça para Deus, em nome de Jesus, para que Ele te liberte de você mesmo. Você precisa ser livre de você mesmo. Porque Jesus, Ele já levou sobre a cruz do Calvário, Ele já levou nossas enfermidades e as nossas transgressões. Então, veja bem, você não pode, de maneira nenhuma, ficar tendo piedade de você mesmo. Porque você é digno, sim. Você é digna, sim, por causa de Jesus. E quem não erra, né? Quem não erra? Quem não peca? Que atire a primeira pedra. Quem que nesse mundo já não errou? Já não fez besteira? Existem pecados, por exemplo, eu erro, eu peco. Talvez o seu pecado, o seu erro, tenha um nome diferente. Seja um pecado diferente, mas é pecado, tudo é pecado. Né? Então, todo mundo faz besteira. Todo mundo erra. Então, Deus, Ele perdoa, sim, se você se perdoar. A segunda porta que os demônios, eles gostam de entrar, que você precisa fechar, é o quê? É aquilo que nós acabamos de falar. É um pecado não confessado. Por exemplo, você errou, mas você não confessa aquele pecado. Nós falamos da primeira porta, que é a falta de perdão em você mesmo. Agora nós vamos falar da segunda porta, que dá acesso ao demônio na nossa vida. É o pecado não confessado. Então, querido, você precisa, em nome de Jesus, você precisa, muitas vezes você fez algo e você não confessou. Você não pediu perdão primeiro, para Deus, segundo, para você, e terceiro, você não fechou essa porta porque você não confessa. E é necessário você confessar e deixar, como nós acabamos de falar anteriormente. Talvez você um dia na sua vida, você fez algo tão grave que você não tem coragem de confessar nem para Deus. Para as pessoas, se você não quer confessar, para você não complicar a sua vida, deixa lá no passado. Para as pessoas, não precisa você confessar. Se você achar que se você fizer isso, você vai trazer um grande prejuízo para a sua vida. Mas para Deus, sim. Você precisa confessar para Deus, para você ter paz. Porque quando você não confessar, talvez um dia, você prejudicou alguém, você enganou alguma pessoa, você roubou alguém, você traiu, não confessou. Ou você fez um aborto e você, até mesmo porque alguém pediu para você abortar essa criança, mas só que até hoje você não confessou esse pecado. É necessário você confessar, até a pessoa mesmo que mandou você fazer isso, é necessário essa pessoa também pedir perdão junto com você. Por quê? Uma hora a casa vai cair, né? Uma hora o boleto chega. Às vezes você cometeu aí um homicídio e talvez você ainda não pediu perdão para Deus, você não confessou para Deus. Veja que Davi, ele cometeu um homicídio. Davi, ele adulterou e depois ele fez o quê? Ele cometeu um homicídio. Então, querido, veja bem, Deus perdoou Davi? Perdoou. Porque ele fez o quê? Ele confessou. Irmã Solange, mas Davi, ele pagou as consequências do pecado dele. Ninguém está livre de pagar as consequências. Ninguém está livre de colher o que plantou. Mas para você prosperar, você precisa confessar este pecado para Deus.
para que as coisas comecem lá na frente a se desenrolar. Então você conhece a Bíblia, você sabe que Deus, ele vem com juízo sobre a nossa vida, principalmente quando o pecado não é confessado. Você precisa, para você viver em paz com Deus, se possível for, se você puder confessar isso para a pessoa, confesse também, para você ter paz no seu coração. Ah, irmã Solange, isso vai me causar, sabe, um transtorno muito grande, eu não posso falar. Então, querido, confesse para Deus. Confesse para Deus, sabe? Porque vai se abrir portas e portas de oportunidade na sua vida, portas de libertação, portas de cura na tua saúde, que muitas vezes você não é curado, você não é livre, você não é liberto. Então você carrega algo dentro de você que te causa nódulos, caroços, te causa perturbações noturnas. Você precisa confessar para Deus. Você precisa deixar esse pecado, esse mal, ele vir à tona diante de Deus. Você precisa confessar e se arrepender. Então, se você fez alguma coisa, provocou alguma situação, se você tomou alguma pessoa de alguém, sabe? Então, a Bíblia diz que nós temos que obedecer. Ah, eu cometi um homicídio. Sim, mas a Bíblia diz, não matarás, né? É um dos 10 mandamentos. Então você precisa se arrepender diante de Deus. Você tem que fechar essa porta para os demônios ir embora, de uma vez por toda. Terceira coisa que os demônios podem estar entrando na sua vida. Você fez pacto. Muitas vezes você fez pacto com o diabo. Você fez pacto com o demônio no passado. Irmã Solange, você fez? Eu fiz. Mas eu quebrei os pactos. Eu quebrei tudo aquilo que eu fiz. Eu tive que confessar diante de Deus, porque eu estava pagando muito preço. Eu estava sofrendo demais as consequências de ter acreditado naquelas coisas, de ter me deixado levar. Porque Deus, ele fala que se nós não pedirmos perdão, aquilo ali vai ser cobrado até a nossa terceira, quarta geração. Então é preciso nós darmos um basta nisso. É preciso nós entrarmos em nome de Jesus, quebrar os pactos, quebrar os altares, quebrar os acordos. Tem pessoas que fizeram alianças, né? Pessoas que têm pactos antigos. Então isso aí é uma porta aberta para os demônios, os espíritos entrarem. Há coisas que você fez, que você falou, se você entregou a sua vida para Jesus, você tem que quebrar o pacto com o inimigo. Sabe, aquele pacto do passado. Muita gente não sabe, né? Mas a Bíblia diz que quando Lázaro estava morto, ele ressuscitou, né? E você lembra dessa passagem? E Jesus falou para ele. E quando que ele saiu daquele túmulo, ele foi ressuscitado por Jesus. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro, ele teve que tirar as faixas, ele teve que desatar as coisas que estavam prendendo ele. Ou seja, Jesus mandou ele tirar as faixas, tirar aquelas ataduras. Por quê? As coisas que estavam aprisionando ele à morte. Então, querido, se você veio para o Evangelho, você precisa tirar as faixas dos pactos, de um monte de coisa errada que você fez. Você entregou sua vida para os demônios, você entregou oferendas, você fez todo esse tipo de obra maligna, você procurou coisas que Deus detesta, que Deus abomina, você destruiu casamentos, você pagou simpatias, você pagou pessoas para fazer trabalhos. Então, Deus está dizendo para você aqui agora, quebra esses pactos, quebra essas alianças, sabe? Que você fez para destruir vida de pessoas, até para pessoas morrerem, para pessoas ficarem com a vida travadas. Você precisa quebrar e fechar essa porta para o demônio parar de ficar te acusando, para ele parar de ficar atuando na tua vida, porque às vezes ele não manifesta mais em você, mas ele fica ao derredor, ele fica com as influências, ele irradia em você, então você ainda não foi completamente liberto, porque você ainda não fechou esse portal, você ainda não fechou essa porta. Então preste atenção, você precisa renunciar, fugir do maligno,
fugir da aparência do mal. A palavra de Deus nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que quebrar todos os pactos para a sua vida destravar, sabe? Existem milhares de pessoas que estão com as suas vidas travadas. Por quê? As coisas não funcionam, as coisas não vão por causa disso. Então eu quero falar para você agora da quarta coisa, que também é uma porta que está aberta para o demônio dentro da sua vida e da sua casa. Qual é a quarta coisa? Qual é a quarta porta, irmã Solange? É você manter na sua casa, na sua vida, objetos demoníacos dentro da sua casa. Como você sabe disso, irmã Solange? Porque eu já vim de lá, trabalhei nesses negócios, então eu tenho propriedade para te falar. Existem pessoas que guardam. Então você não pode manter dentro da sua casa coisas, ídolos, imagens, objetos que eram usados outrora, eram coisas, influências malignas, coisas abomináveis dentro da sua casa. Para quê? Para que isso não fique amaldiçoando. Tem gente que tinha pacto com o espírito, tem um monte de objeto, sabe? Fica com aquele objeto e o inimigo, ele vai ficar naquele objeto, ele vai entrar naquele objeto, ele vai ficar escondido naquele objeto, sabe? Você sabe que Deus está falando com você, então não guarde objeto, coisas consagradas a demônios, coisas que foram dadas para você, até mesmo por essas pessoas que trabalham nesse meio. Porque tanto como alimentos, roupas, algumas coisas são consagradas. Então você tem que vigiar muito nisso. Porque esse tipo de coisa na sua casa vai te trazer o quê? Tristeza, vai te trazer depressão, você fica guardando foto. Existem pessoas que guardam foto desse tempo. Existem pessoas que têm medo de jogar fora, porque o diabo, ele ameaça. Eu me lembro quando eu saí do espiritismo, o inimigo manifestou numa pessoa e disse que se eu saísse eu ia morrer, que se eu quebrasse as coisas eu ia morrer. Então eu tinha medo de quebrar as imagens, eu tinha medo de jogar fora, até o momento que Jesus me capacitou e me libertou. E eu estou aqui viva, em nome de Jesus, tantos anos, 30 anos que eu saí disso, mais de 30 anos, e Jesus me conservou em vida. Então não fique se importando com a ameaça. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Você está coberto pelo sangue de Jesus e é Ele que te garante a vitória. Então você precisa, como Lázaro, desatar, jogar fora essas ataduras, sabe? Daquilo que te trazia morte e sair para a vida. E Jesus chamou Lázaro para fora, chamou Lázaro para a vida. A Luzia está dizendo, faltam mais de 150 likes. Querido, nos ajude. Quanto mais like, você vê que a irmã Solange, eu não peço, eu vou falando, eu vou pregando, dificilmente eu me lembro de pedir. Por quê? Porque eu creio que o Espírito Santo é aquele que convence, é ele que toca, né? Porque se você dá um like aí, com certeza o YouTube, ele vai estar impulsionando esse vídeo para mais pessoas. Então preste atenção. Existem pessoas que trazem recordações de pessoas que já foram embora da sua vida, ficam guardando ali, remoendo, e Deus está falando para você, joga fora, lança fora isso, desapega em nome de Jesus. Aí você fica aí se lembrando, não, mas antigamente eu era mais feliz, antigamente eu tinha uma vida financeira boa, eu era isso, eu era rico, eu tinha isso, tinha aquilo. Jesus está dizendo, esquece o passado, eis que tudo se fez novo. Que o inimigo muitas vezes ele te deu, mas a cobrança dele também vem, ele dá e ele tira, mas o que Deus vai te dar, ninguém vai tirar de você, ninguém vai arrancar de você, nem o próprio inimigo não vai ter poder. A Lindomar está falando de foto que já morreu. Olha, Lindomar, não é pecado você guardar uma foto que já morreu, sabe? Você ter na lembrança aquela pessoa, mas sabe, o melhor lugar para você guardar é aqui no coração, sabe? A gente às vezes guarda, mas a gente não pode deixar assim visível, a gente não pode ficar se apegando naquilo, porque é sofrer duas vezes, senão a gente não vai conseguir aceitar a morte daquela pessoa. Então veja bem, nós temos que trazer para a nossa vida aquilo que nos traz alegria, não aquilo que nos traz opressão. Então, querido, tudo aquilo
que te traz angústia, tristeza, tira de perto de você. Se melhor, lança para fora. Quinta coisa que eu quero falar para você, que é portas de demônio nas nossas vidas, é relações sexuais com pessoas carregadas. Como assim, irmã Solange? A Bíblia nos fala que todo aquele que se deita com uma prostituta, ele se assemelha a essa prostituta. O espírito dela entra na sua vida para te sujar, te contaminar. Se você deita com um adúltero, você vai se tornar adúltero também. Se você se deita com uma pessoa que é solteiro, que não tem nada de Deus e fica fornicando com ela, você vai se contaminar. Porque a sujeira daquela pessoa, os demônios que estão nela, vai passar para você. Vai passar com certeza, porque você vai estar se envolvendo, tendo relações sexuais com pessoas carregadas de demônio. Então, é uma porta, sabe? É uma pessoa solteira, ela serve a Deus, ou vamos dizer que ela escorregou, ela saiu com um homem, ou saiu com uma mulher, teve relação sexual, essa pessoa está carregada. Então, você sabia que quando a relação sexual, você está mantendo uma relação sexual, um demônio, ele passa de uma pessoa para outra, ele contamina você. Você sabe quando a relação sexual, ela acontece, ela passa de um corpo para o outro, sabe? É contaminável isso. Conheço pessoas que começaram a ter relações sexuais com outras pessoas que mudaram o comportamento, o temperamento, mudaram a personalidade, tiveram suas vidas travadas, tiveram a vida atrapalhada, muitas coisas começaram a dar errado. Então, querido, veja bem, você serve a Deus, então você não pode de maneira nenhuma estar se envolvendo com esse tipo de relacionamentos ilícitos, principalmente aqueles que são abomináveis a Deus. O que são relacionamentos abomináveis para Deus? Pessoas com o mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo. Então, isso são coisas que não é que Deus não gosta, são coisas que Deus abomina, são relacionamentos abomináveis. A própria palavra de Deus fala no livro de Levítico sobre relacionamentos abomináveis, pessoas que têm relação com outra pessoa do mesmo sexo, pessoas que têm relações com animais, com crianças, ou disso aí por fora vai. Então, veja bem, você tem que fazer as coisas certinho diante de Deus, se limpar dessas coisas. Porque cada vez que você faz isso, você se suja, você se contamina. Irmã Solange, eu não faço, mas eu assisto pornografia, eu vejo. Você está contaminado do mesmo jeito. Eita, meu pai do céu, minha câmera caiu aqui, me perdoe. Veja bem, você não pratica, mas você assiste, você vê. Quando você termina de ver aquelas pessoas naquele ato, você está contaminado. Veja como você se sente quando você faz isso. Você se sente a pior pessoa do mundo. Por quê? Aquele mal que estava naquelas pessoas, aquela prostituição, aquilo que eles estavam fazendo, ele entra em você. O espírito da imundícia, do pecado deles, ele entra em você. E para você se livrar disso, demora tempos e tempos para aquilo sair de você. Se não houver um verdadeiro arrependimento, você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. Então veja bem o que o inimigo quer. Ele quer manter você preso nessas relações ilícitas ou nessas coisas que você vê relacionado à pornografia ou relacionamentos que Deus condena, que está fora da palavra de Deus. Então veja bem, pode ter demônios aí na sua vida e você precisa ser liberto disso. Né? O demônio, ele quer que você fique rolando na lama, rolando na pornografia, rolando em desejos ilícitos, em relacionamentos tóxicos, relacionamentos que Deus condena. Você está sendo, como diz aqui Girlane, escravizado. Em nome de Jesus, Deus está falando para você. A cooperadora de Cristo está dizendo aqui, você falando dessas coisas, você é uma mulher de Deus. Alguém tem que falar, né, irmã? Alguém tem que ter coragem para falar isso, porque não é fácil não. Eu compro briga com o inferno quando eu falo isso para você, sabe por quê? Isso são batalhas espirituais. Você precisa ser treinado para ser um guerreiro, sabe? Treinado, você tem que ser um Josué da vida. Você tem que ser treinado por alguém, você tem que ter alguém na sua vida que treine você, que ajude você
a manejar a espada, para você lutar e guerrear, botar para correr isso da tua vida. Veja que José, ele foi para a casa de Potifar, e ela seduziu ele, a mulher de Potifar seduziu José. Ela queria ter relações sexuais com José. E José falou, livre de mim, de tocar em alguma coisa, né, do Potifar. Potifar era patrão dele, colocou tudo sobre o domínio de José, né? E José falou, ele sabia que a mulher era de Potifar, então ele não ia tocar em nada que pertencesse a Potifar. Então aquilo que tem dono não é teu, não é tua. Então preste atenção, se você quiser ser uma pessoa de Deus, você precisa, em nome de Jesus, expulsar essas coisas. Você precisa orar. Irmã Solange, mas eu vivo com uma pessoa que é uma adúltera. Eu vivo com uma pessoa que se suja. Eu vivo com uma pessoa que se contamina. Ore a Deus. Ore a Deus para Deus limpar essa pessoa. Ore a Deus. Se você for uma pessoa que não é casado com essa pessoa, você não é obrigado a viver com ela. Tá entendendo? Porque você também está se sujando com essa pessoa. Se você, veja bem, está vivendo num relacionamento que você é amigado com essa pessoa, mas você quer continuar com ela, então se mantenha longe dela até você se casar, sabe? Se aparte de cama, espera no Senhor, né? Para que Deus possa entrar com a providência e te dar um relacionamento santo, agradável ao Senhor, um leito sem mácula, um leito sem sujeira, que seja santificado pelo Senhor. Então, não adianta você deitar e rolar, fazer as coisas erradas lá fora, no seu leito, na sua cama, a sua esposa, com o seu esposo, e achar que Deus não está vendo nada disso. Deus, ele está vendo. Então, Deus está em todo lugar. Tudo que você faz, Deus está vendo. Deus está contemplando. E você fique com essa lição que eu deixei aqui para vocês, das 5 portas que os demônios podem estar entrando na sua vida, como fechar essas portas, que você possa passar essa live para alguém. Ajude alguém. Ajude. A palavra de Deus é quem liberta. Não é por muito falar. É a palavra de Deus que liberta. Em nome de Jesus. O Senhor, ele nos instrui, né? Se você é casado com uma pessoa, você tem uma pessoa, já está casado com ela, e ela vem fazendo essas coisas, então, amado, veja bem, você vai vencer na oração. Porque eu já vivi isso, né? Eu já tive uma pessoa ao meu lado que ela bebia. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ouviu as minhas orações. Não quis se consertar, não quis se converter ao Senhor Jesus. Jesus tirou e me libertou desse jugo. Me libertou desse cativeiro. Então, esse Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que eu sirvo. Você faz a sua parte, você prega. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você não vai pedir para Deus matar. Você vai pedir para Deus libertar. Agora, quem vai acertar com Deus, quem vai prestar conta com Deus é a pessoa. Amém? Eu espero ter te ajudado. Essa palavra ela possa fazer morada no seu coração, que você possa pegar essas 5 lições que nós demos aqui para você hoje, que você possa fechar essas 5 portas na sua vida e depois você vai ver a glória de Deus, as bênçãos de Deus, elas correrão atrás de ti. E você será uma bênção na mão do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima live. Não esquece de compartilhar. Outra coisa, rapidinho, que eu quero deixar para vocês. Minhas ovelhas, não façam doações no meu nome para nenhuma pessoa que pedir Pix para vocês. Que pedir ajuda para orfanato ou para que seja lá o que for. Não é a irmã Solange. Isso daí é um hacker. Então eu peço para você, denuncie em nome do Senhor Jesus. Que juntos nós somos mais fortes. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus fica com Deus, que eu vou com Ele.